Começando, meu nome é Milene e agora eu tô começando então com as 12 grandes riquezas da vida, certo? E eu vi que eu já não botei um espaço separando aqui, mas eu já sei que é erro de português, tá? Não tinha visto quando eu tava construindo esse coisa. Adriana entrou, curtiu o vídeo. Adriana, me avisa se o som tá bom, que eu vou começar a passar todas as coisas. Então vamos lá. Hoje eu não pretendo ir não muito tarde. Já quero avisar para quem tá chegando que eu vou na semana que vem. Eu vou estar no Brasil, é carnaval, e eu vou fazer uma live pequena. Igual sigo fazendo no domingo, 6h30, mas já tô avisando que provavelmente ela vai ser pequena, certo? Então vamos lá. Eu vou começar com as 12 grandes riquezas da vida. A primeira delas, eu acho que é muito importante a gente se dar conta que, por mais que se fale, é a atitude mental, tá? E a gente coloca ela em primeiro lugar porque a atitude mental, o ser positivo, não só pensar positivo, mas ser proativo, né? Positivo no sentido de fazer o exercício do positivo, né? De olhar com uma outra forma, por um outro olhar, né? Porque a maioria das pessoas acha que uma atitude mental é dizer, não, eu sou positiva, né? Na hora H ela acaba não sendo, né? Na hora H ela acaba fugindo do que é, do que se pode fazer. Muito bom, Adriana tá falando. Obrigada, Adriana, por me avisar que o som tá legal. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente tem uma força de tração e de atração das coisas que a gente gostaria, dos desejos que a gente tem. Então, uma atitude mental positiva, ela significa o que eu tô, como eu estou sendo, não é só o que eu estou pensando, mas como eu estou sendo, quem as pessoas que eu tenho à minha volta, quais são os programas, quais são as músicas, é todo um processo de atitude mental que não é só pensar positivo, tá? Quando a gente fala atitude mental positiva, a gente tá falando tudo que gera o positivo na vida da gente. Então, quem tá à nossa volta, o que eu ouço, né? Eu tô sempre ligada em noticiário, e os noticiários que eu gosto, aqueles bem sensacionalistas. Aconteceu um crime, eu vou ficar assistindo todos os detalhes que passam 1000 vezes na TV. Eu vou olhar todos os comentários do Facebook, sei lá, político. Então, essas coisas são atitudes mentais que podem ser positivas e podem ser negativas. Eu ando com um monte de gente negativa, isso vai ser positivo para mim? Isso realmente vai construir na minha vida alguma coisa que, como é que eu posso dizer, vai me render, vamos brincar assim, né? Vai tornar as coisas melhores para mim. Então, a atitude mental positiva, ela é muito importante, lembrando como uma força de tração, como uma força também de atração, certo? Não pensando que só pensar positivo tudo vai acontecer, porque também não funciona assim. Outra coisa que não importa o que a gente esteja fazendo, seja dieta, seja processo de depressão, de ansiedade, todos os processos vai se falar na boa saúde física, tá? Isso não se fala só em o que a gente come e como a gente digere, mas o que a gente come de notícia, de livros, de cultura, de assuntos, de conversas, de vida social. A boa saúde física demanda de tudo que eu me nutro, de tudo que eu coloco para dentro de mim. Lembrando que não é só comida, comida é muito importante, mas não é só comida que a gente digere. A gente digere as palavras das pessoas, as atitudes das pessoas, a gente digere muitas coisas. Então a gente tem que pensar quando que a minha boa saúde, digamos, tá sobre a minha responsabilidade, eu estou deixando no acaso isso acontecer. Que lá em casa ninguém gosta de comer tal coisa, tipo verdura e fruta, ou eu não gosto de comer verdura e fruta, mas o que tu vai fazer para compensar isso? Por quê? Porque tu pode fazer shake, por exemplo, de vitaminas e coisa parecida, com frutas, né? E colocar um vegetal de fundo, por exemplo. Você pode fazer um arroz com alguma coisa de legume, né? Então, às vezes a gente precisa entender que existe uma necessidade de equilíbrio para o teu organismo funcionar bem, que não necessariamente você vai ter que só pastar, mas que você vai precisar incluir algo na sua vida que possa lhe ajudar. Porque senão, como é que
como é que você quer ter uma boa saúde física? E lembra, sem saúde física é muito difícil ter atitude positiva, é muito assim todo o tempo, porque daí a gente vai ter problemas de saúde, tendo problemas de saúde a gente vai ter medos, e assim vai uma escala, tá? Então, tanto quanto uma atitude mental positiva é importante, a boa saúde física também é. Tá? E para tudo na vida, não é só no sentido do assunto que a gente trouxe, né, que são as 12 coisas mais que trazem, na verdade, riqueza de vida pra gente, né? A terceira coisa é harmonia nas relações humanas. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de várias, seja enfermeira, pessoas e tudo mais, que trazem o assunto no sentido assim, uma pessoa à beira-morte, do que ela se arrepende. Uma das coisas que mais comum de ela se arrepender é a questão de ela não ter dado tempo para se relacionar com as pessoas que ela ama. A gente às vezes está dando muito tempo para se relacionar com a fofoca humana, né, através de Face, Instagram e tudo mais, em vez de mandar uma mensagem, fazer um telefonema, um bilhete, uma carta, um cartão para as pessoas que valem a pena. Então, uma das coisas que é importante que a gente entenda é que há uma necessidade da harmonia nas relações humanas, né, e a gente precisa, como é que eu posso dizer? Não é só a relação com o outro, mas a relação com a gente mesmo. Porque a maioria das relações, elas acabam gerando problemas porque a gente tá com problema. E a gente projeta no outro. Por exemplo, aquela pessoa me irrita. Como é que ela tem essa capacidade? Porque alguma coisa que ela faz lembra alguma coisa que você já tem dentro. Alguma coisa que ela, sei lá, o tom de voz dela, o cheiro dela, lembra algo que tu não gosta. A maioria das vezes que a gente não gosta de algo de alguém tem muito mais a ver com a gente do que com aquela própria pessoa. Porque a gente poderia ser simplesmente indiferente. Então, se a gente não consegue ser indiferente, porque tem algo na nossa manutenção, em nós mesmos, que aquela pessoa só está mostrando. Então, às vezes é interessante que a gente perceba que o outro é um espelho, o qual muitas vezes a gente não quer ver a imagem, a gente já não está vendo da gente e muito menos a gente quer ver no outro, né? Mas ele muitas vezes está mostrando o que a gente precisa ver. E para a gente pensar em 12 riquezas da vida, as relações humanas, elas são uma das grandes riquezas da vida. E a maioria das pessoas está deixando de lado isso, né? Para ser uma coisa mais superficial. E aí, quando a gente perde, né, ou quando a gente perde autonomia, ou quando a gente perde saúde, que a gente precisa dessas relações com quem contar, a gente não tem, porque a gente não cultivou, porque a gente não cuidou para ter, né? Deixa eu ver quem tá chegando aí também, Ivete. Oi, Ivete, tudo bom? Seja bem-vinda também, você e a Adriana. Vamos lá. Tô falando sobre as 12 riquezas da vida, Ivete. Tô na terceira, tô indo pra quarta agora. Essa pode muitas vezes não ser entendida, e ela vai ser um pouco mais extensa porque ela é importante ser entendida, que é a liberdade do medo. E como que a liberdade do medo é uma das 12 grandes riquezas da vida. Nenhum homem escravizado pelo medo é rico em qualquer coisa. O medo sempre nos paralisa de alguma forma, né? Então, o medo é um precioso, como é que eu posso dizer? É um prenúncio do mal, é um aviso do mal, um insulto ao Criador, porque, tipo assim, se a gente acredita num Deus, numa força maior ou coisa parecida, o nosso medo é duvidar disso. Então, a gente diz que muitas vezes o medo é um insulto ao Criador, porque, na verdade, é quando você parece que rejeita tudo aquilo que você acredita, deseja e tudo mais, pensando que o medo é maior, né? Então tem um clichê que tem gente que não gosta, mas eu na verdade gosto desse clichê que é: não diga a Deus que você tem um problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Claro, tem gente que diz que é bobagem, né? Mas eu acredito que quando você tem uma crença real de que as coisas são capazes, ou que existe uma força maior, ou coisa do gênero, o medo não poderia ser tão forte. Claro, existem as doenças do medo, como o pânico e tudo mais, mas eu quero dizer para vocês que todas essas doenças, pode ser a ansiedade, a depressão, o pânico, elas têm a ver com um processo onde você descrê de algo, né? Você não tem a crença em algo. Claro, principalmente no pânico é cumulativo, não é pensar que tu vai rezar, vai tudo resolver, não é desta forma que a gente resolve, mas a gente precisa estar atento que o medo é um bloqueador, é um, digamos assim, é um obstáculo, e que às vezes você dá mais atenção ao obstáculo do que ao objetivo,
Entende isso? Então é muito importante que você entenda que existem 7 medos básicos, principais, eu vou falar um pouquinho deles, que já estão listados aí para vocês, porque eu acho que a gente precisa entender um pouco dos medos, no sentido como obstáculos, e não como alguma coisa que realmente te paralisa. É um obstáculo, talvez você tenha que passar a volta, talvez você tenha que passar por cima, talvez você tenha que bater nesse medo até ele desmanchar, mas ele é um obstáculo, ele não é um objetivo, mas ele pode te impedir de chegar ao objetivo facilmente, tá? Então, por exemplo, um dos medos que é bem comum, eu vou falar sobre o 7, é o medo da pobreza, né? E a pobreza não só a nível de dinheiro, o sentido de pobreza no sentido de passar necessidade. Tem muitas pessoas que não dão passos um pouquinho maiores que sejam, mesmo com, sei lá, com segurança, né? Com rede de segurança, porque elas têm medo de piorar, né? De ficar pobre, de perder tudo, de não ganhar nada. E às vezes elas têm umas vidas tão pequenas, no sentido de que não está no emprego que quer, não está no casamento que quer, não tem a família que quer, não tem a moradia que quer, mas tem medo de ser pior, né? De que não vai conseguir. Muitas pessoas, eu me incluo nisso, descobriram que quando perderam o emprego por qualquer razão que fosse, foi uma grande coisa, porque senão estaria até lá até hoje e não teria crescido em nada, né? Eu me lembro com que eu tinha, eu acho que eu tinha 18 anos. 18 anos quando eu tive um emprego. O chefe me despediu porque eu não dava para ele. As empregadas dele tinham que dar para ele e eu não dava, principalmente dessa forma eu não daria mesmo. E na época foi muito triste, porque na verdade eu fazia um bom trabalho. Então eu não fui despedida pelo trabalho que eu fazia, mas eu fui despedida porque eu não fazia o que o chefe queria, né? Que na verdade era além da autoridade dele. O que acontece é que ele, na verdade, me fez um favor, porque eu tinha 18 anos, então aquele era o emprego que eu estava tentando subir nele, porque tinha chance de subir, podia fazer carreira e tudo mais. E se isso não tivesse acontecido, eu não teria ido para outros lugares, eu não teria feito outras coisas, né? Porque naquele trabalho, por exemplo, se ele não me despedisse, eu provavelmente estaria sempre fora, porque eu não era o que ele queria, né? Eu não fazia o que ele queria. Então, na verdade, foi um favor. Mas às vezes a gente só vai enxergar isso quando a gente passa do medo, né? De pobreza, de não conseguir, de não ser melhor, para chegar a outras coisas. O segundo medo que eu vou falar é o da crítica. A maioria das pessoas tem muito medo de ser criticada. Então, ela não quer ser criticada, ela não quer ser mal falada, ela não quer que apontem o dedo para ela não quer passar vergonha. Que eu vou dizer para vocês que vocês não tinham esse medo quando eram pequenos, porque a gente falava errado, a gente caía tombo, a gente se arrastava, a gente engatinhava de qualquer jeito, a gente se sujava e não era um problema. É com o tempo que a gente vai recebendo críticas e vai entendendo como uma coisa ruim que depois a gente faz sozinho. Hoje eu não preciso de ninguém para me criticar, eu já critico o suficiente e a maioria de nós também. A gente já se critica o suficiente, não precisa alguém para vir no ouvido e metralhar qualquer forma de crítica, né? Então a gente deixa de fazer pelo medo de crítica quando o grande criticador somos nós. Porque uma das coisas é bem clara: ninguém põe a tua mesa, ninguém te sustenta, pelo menos quando você é adulto, né? E se você se deixa sustentar, aí também é uma escolha sua. E se tá bom para você, mantenha a sua escolha. Agora, o medo da crítica faz com que você deixe de fazer várias coisas que tornariam elogios, por exemplo, de você mesmo para você, porque conseguiria conquistar alguma coisa, mas das pessoas à volta também, vendo o teu esforço, a tua mudança, a forma de você reagir à vida ou às coisas que a vida traz para você. Então, o medo da crítica como é que eu posso dizer? Ele é muito forte em muitas pessoas, mas ele atrapalha pra caramba, porque ele não te ajuda a realmente ser melhor, ele só te impede de fazer aquilo lá. O terceiro medo que eu vou falar é o medo da doença e da dor física. E o mais engraçado é que quanto maior medo você tem, parece que mais dor você cria, né? Principalmente hipocondríacos, que são pessoas que têm muito medo de doenças e tudo mais, eles estão sempre sentindo todos os sintomas, eles estão sempre muito doentes. E assim, quanto maior medo, né, maior tensão. É tipo, tu vai num dentista e tu tá tenso, mas tudo vai doer, né? Tudo vai doer.
Assim, se tu vai num médico e tá com uma dor em algum lugar, você já tá todo tenso. Tu vai tirar um sangue para fazer um exame de sangue, você tá todo tenso. E tudo gera mais dor. E uma das coisas que foi estudada, que a dor, digamos, 70% dela é mais mental do que física. É mais a atitude perante o medo da dor que gera dor do que o problema em si, do que o que está acontecendo em si. Então, uma das coisas que é importante a gente se dar conta que o medo de dor, medo da dor física, né, de doença, dor física, eles são muito mais criações nossas por exemplo, tem muita gente que poderia ter tratado várias situações, pode ser um fungo na unha, há muito tempo, mas ai, isso vai doer, ou isso vai ser caro, ou isso vai ser o quê, ou isso é difícil, ou isso é não sei o que lá. A atitude mental dela gera mais problemas ainda, e daí quando ela vai tratar, seja o fungo, seja um câncer, seja um problema de próstata, seja o que for, às vezes está muito pior porque a minha negligência, o meu medo de realmente vasculhar, já que eu não estou sentindo bem. Tipo assim, tá tendo dor. Tá tendo dor, tem alguma coisa errada, gente. Não é normal ter dor, seja de cabeça, de pé, de mão, de cotovelo. Dor não é uma coisa normal. Dor é um grito interno do teu corpo dizendo que tem alguma coisa errada. Pode ser mental, psicológica, emocional, física, não importa. Só que o teu medo de lidar com isso, de buscar uma ajuda, por exemplo, faz com que a coisa fique muito maior, que teu corpo tenha que berrar muito maior por uma doença muito maior. Que é, para mim, a questão do pânico. Todas as pessoas que eu tratei com pânico, por exemplo, não é que elas não tinham medo, elas tinham, mas elas seguravam, elas tinham que ser fortes, elas não queriam ser vulneráveis, então elas não buscaram um processo de terapia quando era só medo. Elas buscaram quando elas não conseguiram mais controlar, que virou pânico. Assim, muita gente em depressão, são pessoas que não estão legais, em vez de buscar uma ajuda terapêutica, ou mesmo com amigos, um conselheiro, alguma coisa assim, elas vão deixando, tentando e fingindo uma alegria, né? Até o momento que aquilo realmente virou doença. E é muito mais complicado quando a doença está instalada e é grande do que quando ela começou. Só que a gente às vezes não quer ver os sinais, né? De depressão, de ansiedade, do que for. O medo de perder o amor. Eu trabalho com luto, né? E vocês sabem. E uma das coisas que exatamente as pessoas com quem, vamos dizer, vêm buscar algum auxílio no luto, elas vêm por causa dessa perda desse amor. E que faz parte da vida, às vezes para algumas pessoas mais cedo, algumas para outras pessoas mais tarde, mas os amores da gente, até, sei lá, pela liberdade que a gente tinha, sei lá, o cabelo que a gente tinha, eu conheço vários homens que perderam o cabelo, né? Por genética, pelo que for, e mulheres também, e isso tinha-se um medo e parece que acelera o processo e depois parece que eles perdem a identidade, aí depois fica o saudosismo daquilo que tinham. Então, eu acho assim, os amores que a gente tem de pequeno ou grande grau, é nesse momento que a gente tem, e a gente precisa começar a viver a vida com o agora, não quando foi bom, e não quando você está com um monte de planos lá no futuro, mas não está vivendo agora, porque lá no futuro talvez nem você esteja vivo. Então, como é que você vai lidar com a vida sem viver ela, né? E o medo é o grande impedidor de viver, né? De riqueza, de qualquer forma de riqueza na vida, não é só dinheiro, não. Riqueza é muito além de dinheiro, tá? Eu conheço ricas e trabalhei com pessoas ricas e que muitas eram infelizes, tensas pra caramba, porque elas tinham medos, elas tinham ansiedades, elas tinham depressões, porque elas tinham apenas dinheiro. Elas não tinham, de repente, pessoas à volta que elas pudessem confiar, elas não tinham liberdade muitas vezes por serem famosas. Então, a gente precisa entender que perder o amor pode ser agora se eu não estou vivendo ele. Não precisa alguém morrer para mim perder. É simplesmente perder a oportunidade. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito são quando os pais se separam e a mãe muitas vezes pega a guarda, que é o geral, e os pais não acompanham os filhos ou o crescimento dos filhos. Isso é uma perda de amor que eles estão tendo, que no futuro vai contar, porque esses filhos não estão aprendendo a amar, conviver, estar presente com esses pais, porque eles não estão ali,
né? Então, é importante que a gente entenda que perder não é só quando alguém morre, é quando a pessoa está viva e eu não aproveito, eu não mando uma mensagem, eu não escrevo, eu não faço companhia, eu não aproveito aquilo ali, né? E eu acho que é uma grande perda. Vamos lá. Medo de perder a liberdade também. Nas questões de relacionamentos isso é muito comum, tá? Em algumas questões de trabalho também é comum, que é quando a pessoa simplesmente ela acha que se ela pegar aquele trabalho, ela não vai ter, sei lá, liberdade na vida. Eu acho que depende sempre de condições que ela combine. Isso num relacionamento também. Ah, se eu tiver filhos, eu vou perder minha liberdade. Não necessariamente. O Pedro nunca me impediu de fazer nada, mas claro que modificar a vida ter filhos, por exemplo. Assim, um relacionamento. Eu acho que você precisa equilibrar essa questão de ambos terem espaço e liberdade. Então, o medo de ter isso, na verdade, é um processo teu de controle, né? Por enquanto sobre a sua própria vida, mas depois de poder estar controlando o outro também. Então, pensa que, na verdade, o medo de perder liberdade é por causa do medo de perder o controle, seja da sua vida ou do outro, né? Então, tenta olhar de uma outra forma, o que eu preciso estar controlando, e de repente conversar sobre isso, seja com o chefe, seja com o relacionamento, possa resolver muito facilmente, em vez de deixar acumular e não poder viver as coisas pelo medo de perder a liberdade, né? O medo da velhice também é uma coisa bastante comum. Eu vejo no Brasil isso muito mais do que aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra as pessoas vivem até 90, 100 anos comumente, né? Comumente. E os pais, muitas vezes também, se não morreram por guerra ou coisa parecida, muitas vezes vão vivos por muito tempo. Então, para se começar a pensar em medo de velhice é um pouco mais tarde aqui, né? E aqui, por exemplo, ter cabelo branco, essas coisas é bem comum, bem normal, não existe problema com isso, né? Que no Brasil parece que, até olhando nos artistas, né? Parece que não pode envelhecer, né? Então começa a fazer plástica, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, se fica escravo de como é que eu posso dizer, de uma embalagem que não é você, né? Não é mais você, você vai perdendo você. Eu me lembro quando a Glória Menezes fez as plásticas dela, que ela esticou tanto que não dava para reconhecer ela, que ela não conseguia falar direito. Agora, com o envelhecer, tá soltando de novo. A pele tá melhor, mas, tipo assim, é quase um pecado as pessoas se esticarem tipo assim, para disfarçar rugas e tudo mais. Não é que a gente tenha que gostar das rugas, a gente pode tratar, mas a gente tem que cuidar do exagero, esse medo de envelhecer, porque envelhecer também tem suas riquezas, né? E a gente tá envelhecendo, mesmo que aparentemente não, lá dentro tá. Né? E a gente vai ter problemas mais cedo ou mais tarde. Então, esse medo da velhice faz com que a gente não queira aproveitar a maturidade, aproveitar o que ela traz e o conforto que você pode ter dentro da velhice, numa boa, né? De pedir ajuda, de se permitir se cuidar, de poder descansar um pouco mais, de poder curtir as coisas, botar um chapéu roxo na cabeça e sair feliz por aí, sem se preocupar com o que vão pensar de mim, porque depois que a gente tá mais velho, sinceramente, pouco importa o que as pessoas pensam da gente. Eu lembrei agora de uma história, né, que, na verdade, a preocupação... Porque, assim, eu cuidava de uma senhora de 97 anos, né, logo que eu cheguei, e eu ia numa turma que era de pintura. A turma se unia por convivência, por uma questão social, porque a professora da turma, que era mais nova que a turma, acabou falecendo por câncer, né, de câncer. E na verdade a turma continuou indo para as aulas, na verdade, para se encontrar e praticar pintar, né? E eu me lembro de uma vez que uma pessoa soltou, acabou pingando tinta na calça dela, ela disse, eu não sei o que eu vou fazer, pode manchar, né? E aí um dos senhores, porque era tudo gente, eu era a caçulinha, né? Era tudo gente de 80, por aí. E aí o senhor disse assim, mas tu não tem uma calça reserva? Eu disse, não carrego calça reserva pra mim, né? E essa tinha uns 70 e poucos. E ele disse, eu tenho que carregar fralda, calça, tudo isso, porque acontecem acidentes comigo. E ele falou de uma naturalidade, no sentido que só a velhice te dá essa naturalidade. Quando você é novo, pensar que você tem que andar com uma calça reserva ou com fralda, pode ser constrangedor. Mas quando tu é velho, tipo assim, faz parte, né?
Faz parte isso. É que nem a senhora que eu cuidava, uma vez o dente dela foi soltando, soltando e caiu. Bem na frente do dente dela. E ela chegou nessa classe de arte se escondendo toda, né? Fechando, assim, tapando a boca, porque ela tava com vergonha que tinha caído o dente, né, da frente. E aí o pessoal começou a notar que ela tava toda hora tapando a boca, né? E aí perguntando, o que que tá acontecendo contigo? Ela disse, ai, caiu meu dente, tô com vergonha. O fulano disse, mas eu já não tenho os dentes, minha chapa é completa. O outro disse assim, meu já caiu 3, eu não sei quem. No final da aula, ela já tava rindo com faltando dente, porque, tipo assim, é que nem a escola, quando tem mais ou menos 7 anos, que tá todo mundo perdendo os dentes, né, da frente e a banguelinha, que tu já quer também fazer parte daqueles que perderam dente, porque todos os teus colegas perderam dente, né? Então, essa questão do envelhecer é só não curtir o envelhecer, tentando estar numa posição que já não é mais a sua, porque você tem vantagens no envelhecer, mas é difícil as pessoas, eu sei que tem desvantagens também, assim como na infância, assim como na adolescência, tudo tem vantagem e desvantagem. O negar onde você tá é negar aproveitar o que você tem, né? Então, eu acho que as pessoas podiam curtir muito mais a vida. Deixa eu ver quem chegou aí também, a Regina. Oi, muito bom, obrigada, Regina. E agora também o medo da morte, né? Seja da morte de alguém ou seja da própria morte, não existe como você evitar isso. Nós vamos morrer em algum momento e as pessoas à nossa volta também. Essa senhora de 97 anos, por exemplo, ela dizia para mim, Milene, cada ano minha lista de Natal é menor, porque aqui eles têm costume de mandar cartão e tudo mais, né? Porque imagina, com 97 anos, os amigos em volta dela ou eram da mesma idade ou eram mais velhos que ela, né? E a lista vai diminuindo. Assim como ela também foi um dia, né? Com 97 anos. Desculpa, ela não tinha 97. 97 era uma outra senhora que eu cuidei. Ela tinha 91. Igual, né? Que já viveu um bom período, né? E por ela, eu acho que viveria muito mais. Então, eu acho que o medo da morte está muito relacionado, e já falei isso numa live, com o medo de viver. Porque se você está vivendo plenamente, é difícil que você tenha medo da morte. Porque você tem a sensação de ter vivido plenamente, entende? De estar tudo em dia, de não ter deixado de falar, de abraçar, de expressar, de viajar, de sonhar e de realizar sonhos. O problema é quando a gente não vive plenamente, que a gente não falou que ama, que a gente não teve perto das pessoas, que a gente não viveu, que a gente não curtiu, que a gente não viajou. Quando a gente não viveu, o morrer é assustador. Milene, mas se a gente perde alguém, mesmo que a gente tenha vivido muito bem essa relação, né? Não é normal ter medo? Sim, é normal ter medo. Todos esses medos. É normal a gente... Tipo assim, o medo da pobreza, de passar fome. Claro que a gente não quer passar fome. Claro que a gente não quer se criticar ou ser criticado. Claro que a gente não quer dor física, perder amor, liberdade, velhice ou morte. Esses medos são normais. Eles vão aparecer para todas as pessoas. O problema é quando você deixa que o medo te paralise. Esse é um grande problema, porque a liberdade do medo, que é essa quarta das 12 maneiras de, digamos assim, de viver a riqueza, né, todos os sentidos de riqueza, essa quarta que é o medo a liberdade do medo, é simplesmente a gente entender que ele existe e fazer alguma coisa por isso, né? Então eu tenho medo, sei lá, da pobreza, o que eu estou fazendo para ter reservas, por exemplo? Eu tenho medo da crítica, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o meu melhor? Então ninguém pode me criticar porque eu estou fazendo o meu melhor. Então, o que eu estou fazendo em relação ao medo da morte, por exemplo? Seja a minha morte ou a morte de alguém que eu amo. Eu estou tomando as atitudes de viver plenamente ou não? E aí que eu acho que dá a grande diferença que as pessoas muitas vezes não entendem. Em vez de ficar com medo, o que você pode fazer a respeito disso? Né? Então vamos lá. A quinta, esperança de realizações futuras. Que poderia ser metas, objetivos, sonhos, o que você quiser colocar no lugar de esperanças de realizações futuras. Como é que eu posso dizer? Na verdade, a esperança é o que vem antes da própria fé, né? Eu ainda vou falar na fé, mas ela vem
no sentido do crer, do acreditar, do planejar, do criar etapas, de criar momentos. Quando a gente não tem a esperança de realizar alguma coisa no futuro, a gente não move mais, né? A gente não tem por que se mover, a gente não tem para onde ir. Então, a intensidade da vida está muito mais ligada a eu estar construindo alguma coisa, rumo a alguma coisa, do que simplesmente, eu cheguei no momento de paz. E lembre que todo momento de paz, ele é aquele momento. Depois, essa paz já vai virar comodismo, zona de conforto, preguiça e problemas mais tarde, né? Tipo assim, eu tenho, que nem tem uma historinha que uma família vivia de uma vaquinha, né? A vaquinha dava leite, eles tomavam um pouco, faziam alguns produtos com o leite e vendiam na cidade. E era isso que a família toda se sustentava. E uma vez eles hospedaram, aí tem mais de uma versão dessa história, mas uma vez eles hospedaram um monge, e o monge ficou lá à noite, e no dia de manhã ele saiu muito cedo e derrubou a vaca no brejo. E a vaca morreu. E aí você vai pensar, pô, mas esse monge foi muito mal, né? Ele foi hospedado ali. Mas ele sabia que se ele não fizesse isso, essa vaquinha cada vez daria menos leite, estaria velha, e eles não conseguiriam nem vender a carne depois. Então, no momento que a vaquinha morreu, eles aproveitaram a vaca, venderam a carne, compraram umas galinhas que começou a colocar ovos, compraram um bezerrinho e criaram outras formas de ganho que fez com que eles se mexessem, né? E fizessem da vida melhor. Porque a questão de não ter outros planos, desafios ou coisas do gênero, ou até mesmo falta de fé, faz com que tudo fique morno. E essa coisa morna na vida, ela é muito perigosa, porque ela faz com que a gente não só não cresça, tá? Mas enferruje também, porque a gente não pensa, a gente não cria expectativa, a gente não cria propósito, a gente não cria sentido de vida, as coisas ficam tudo boiando, e isso é um grande perigo, né? Vamos para agora a sexta... Opa, pulei. Eu pulei a série. Bom, vamos lá. A sexta é a capacidade para ter fé. E o que significa isso? A fé é o meio de comunicação, tá? Entre a mente consciente do homem e o grande reservatório universal de inteligência universal, divina, infinita, né? Então, ter fé, e aí fé não significa ter religião, que eu acho que é importante. Nada contra nenhuma religião, mas fé não significa ter religião, tá? Fé é um ato de crença em alguma coisa maior. Às vezes pode ser uma pessoa humana que eu tenho fé e que isso me inspira a algo. Eu posso ter fé sim a uma religião, eu posso ter fé a um Deus, a um divino, ao universo, a uma energia, o que eu quiser. A fé é um ato de crer, é um ato que diz, existe algo maior que eu, melhor que eu, inspirador, que me faz querer ser melhor, né? Que é uma das grandes riquezas da vida, porque sem você ter fé, sem você acreditar que existe possibilidade de evoluir, que existem coisas maiores que eu, mais evoluídas do que eu corro no perigo de dizer assim, entende? Para quê? Ou o quê? Ou o que importa? Né? Então, a capacidade de ter fé, de crer, de se inspirar, de buscar algo maior, de se elevar, de pegar uma versão melhor de você, é uma das grandes riquezas da vida. Eu estou citando 12 principais, mas é muito importante você se dar conta que ter a possibilidade do crer faz com que você possa realmente ver, né? Não crer para ver, mas o ver para crer. Ao contrário. Algumas pessoas precisam ver para crer, e aqui a capacidade de fé é crer para ver, né? É crer que existe algo melhor e então criar, relacionar-se com esse melhor, né? Por você mesmo, pelo outro. É essa capacidade de realmente fazer diferença. Que falta em muita gente. Muita gente tem essa falta. A oitava eu pulei a sétima, só que agora não vou saber de cor, depois eu vejo para vocês. Amor pelo trabalho, tá? E o amor pelo trabalho
mesmo que eu seja uma dona de casa, que eu seja uma faxineira, uma babá, uma pessoa que caminha cachorro, que a gente chama aqui, né, walking dog, ele é aonde você treina as suas habilidades. E eu vou te dizer que ser dona de casa, para mim, é uma das coisas mais difíceis do que trabalhar fora. Porque é um serviço que muitas vezes não aparece, que muitas vezes não é reconhecido. Aqui, por exemplo, se você trabalha na casa de alguém, é muito reconhecido. É uma coisa mais cara, não é todo mundo que tem, e quem tem valoriza. Que é muito diferente do Brasil. As pessoas no Brasil não valorizam suas babás, empregadas, faxineiras, que fazem um grande trabalho muito maior que aqui, são muito mal pagas, por exemplo, e trabalham muitas horas, que aqui é diferente. Né? Logo que eu cheguei, eu tive um trabalho num convento, mas eu também trabalhei um pouco com faxinas. Faxina que é tirar pó e passar um aspirador extremamente simples, as mulheres ficavam super agradecidas, né? Tanto que uma casa você é paga por hora, porque você faz em 2 horas uma casa menor. Porque é realmente tirar pó, passar aspirador, tem muito banheiro com carpete, para vocês terem uma noção. Então você não lava o banheiro, por exemplo, né? E eu vejo que no Brasil não se valoriza o trabalho da dona de casa, da empregada, ou da faxineira, ou da que passa roupa, que são trabalhos que não são tão fáceis, né? Mas que as pessoas desqualificam, que para mim é uma grande sacanagem, porque a gente precisa do lixeiro, a gente precisa do açougueiro, a gente precisa do cara que abastece as estantes no supermercado, a gente precisa de todo mundo, a gente não é uma ilha, eu acho que não existe hoje no Brasil pessoas que produzam o seu tudo, roupa, alimento, tudo mais. Antigamente se fazia isso, né, enquanto comunidade. E hoje não, então a gente é interdependente e a gente deveria ser mais agradecido, né, e principalmente de ter amor pelo próprio trabalho. E mesmo que seja um trabalho que você não gosta tanto assim, ele muitas vezes está te dando um sustento. Então só por isso ele já é importante, né? Ele está te qualificando de alguma forma. Ah, mas ele não é um trabalho muito digno. No Brasil, talvez ele não seja muito digno, e ele é o meio para você, de repente, estudar ou fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, o amor pelo trabalho ele tem muita importância, ele te dignifica muito, mas se você não valorizar isso, você pode ter muita dificuldade na vida, tá? No sentido de, em vez de valorizar, fica se colocando para baixo. 9. Mente aberta em todos os assuntos. Isso é uma das coisas que eu já vi gente brigar por causa disso. Que é o quê? A mente aberta quer dizer você estar aberto a todas as informações que chegam. A todas, não só aquelas que você acha isso ou aquilo. E aberta não significa aceitar ou concordar. Então você pode ver notícias e por sua conta pesquisar coisas que não estão batendo tão bem. Ou você pode ler, né? Porque a maioria das pessoas que não quer ler, ela tem que aceitar o que leem para ela, o que dizem para ela, né? Porque às vezes a gente deveria ter um pouco mais de conhecimento sobre as coisas para poder falar. E muita gente fala como se fosse dono da causa porque ouviu falar, né? Ele ouviu falar que isso aconteceu, ele ouviu falar que aquilo aconteceu, mas ele não tem realmente senso ou prova das coisas. E isso gera muita complicação na vida das pessoas. Porque assim, por exemplo, religião. Religião não se discute, mas você poderia estar um pouco mais aberto sobre o que cada religião ensina, por exemplo. Porque algumas pessoas falam muito mal de umas religiões ou de outras quando eles não conhecem, né? E tipo assim, às vezes as religiões têm a mesma Bíblia e pregam quase que a mesma coisa. As pessoas que frequentam, como frequentam, e o fanatismo que colocam é que é diferente, né? Mas olha, as religiões cristãs são tudo com a mesma Bíblia. E aí elas brigam entre si, pô, mas é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, os mesmos dizeres, como é que estão brigando? Ah, não, mas a minha é melhor. Não. A religião seria para religar, nos religar a Deus, né? A uma força divina. Aí como é que você está brigando em nome da sua religião, né? Cortando qualquer relação ou coisa do gênero. Então, não tem sentido. Então, mente aberta é deixa eu ver como é que as pessoas se expressam. Talvez não seja a minha expressão, não seja a minha opinião, mas ainda assim são pessoas, e ainda assim têm fé, e de repente essa fé, da maneira que elas lidam, é muito boa. Ou talvez não seja, e eu descubro que não serve para mim, mas talvez sirva para elas, né?
eu ver quem chegou aí. Mara Martins, oi, tudo bom? Tudo bom comigo? Então vamos lá, a 10ª, autodisciplina. Essa é uma das formas de riqueza, né, de todo tipo de riqueza, e eu acho que talvez seja mais difícil. Autodisciplina é você não deixar que como é que chama? A procrastinação chegue em você, se encoste e fique, né? Autodisciplina significa você definir certos passos, etapas e cumprir isso, mesmo, tipo assim, por exemplo, eu entrar em dieta, então não vou comprar coisas fora da dieta, né? Não vou dar chance para isso. Então é aquela coisa que você se segura em vários atos, em várias coisas. E que não é fácil a autodisciplina. Por quê? Porque o nosso cérebro, eu já falei várias vezes isso, o nosso cérebro é desenhado para que a gente tenha prazer e não sofra, não tenha nenhum tipo de dor ou perigo. Então, autodisciplina significa não prazer, né? Autodisciplina é tipo assim, como animal eu vou querer comer qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou entende? E na autodisciplina, tipo, não, isso não serve, isso não presta, isso não é bom para mim. E aí, então, é um não vou beber mais, já bebi muito, ou não vou comer mais, já comi muito, já namorei muito, entende? Tipo assim, autodisciplina é criar limites para você, né? E eu acho complicado, eu acho que para a maioria das pessoas é complicado, porque na mente a gente quer tal coisa, mas na prática a gente faz outras. Tipo assim, não, eu quero emagrecer, então para de comer agora. Não é semana que vem eu vou começar, não é na segunda-feira. É no fim de semana que tu tem que parar de comer, porque é o fim de semana que a gente mais come porcaria. Entendeu? Então, a autodisciplina, ela é chata, mas ela é necessária se eu quero chegar em algum lugar melhor ou diferente do que eu tô. Só que a maioria das pessoas chega nessa hora e diz, não, eu tenho tudo certo, eu tenho, tipo assim, tudo sob controle, né? E aí você vai ver, ela diz que quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro, mas ela não tá fazendo nada para isso. Então, faltou a autodisciplina, o planejamento dela, as coisas dela, né? E a gente muitas vezes se boicota nesse quesito. Antônia Rita, oi, boa noite para você também, Antônia. Tô indo pro final já, Antônia, mas ainda tem duas coisas aqui. Bom, vamos lá. Capacidade de entender as pessoas. Isso é uma das grandes riquezas, tá? Aquele que é rico na compreensão das pessoas, reconhece que todas são fundamentalmente parecidas, né? Não é assim, essa é melhor, aquela... Não, a gente é muito parecida. A gente evoluiu, né, através dos nossos antepassados, mais ou menos bem congruente, assim, bem de uma mesma forma, né? E a gente muitas vezes se inspira, né, por um ou mais dos 9 motivos básicos da vida, que eu vou começar a falar, né? O primeiro motivo básico da vida é a emoção do amor. Lembra que também é um medo do amor, né? A emoção do amor é uma das coisas que todas as pessoas querem. Seja o amor por um filho, por uma paisagem, por um trabalho, não interessa. Todo mundo busca essa emoção do amor. Ela é dos motivos básicos da vida, é amor. Várias formas de amor. A gente vai dizer que a segunda não é tão sério, né? A emoção do sexo. Não. Nós somos animais procriadores, né? Eu vou dizer que o homem tem isso extremamente mais forte por ter mais testosterona, mas a sexualidade, ela faz parte, inclusive de pessoas que têm problemas mentais e tudo mais, elas têm, o corpo delas continua sexualmente ativo, né? Sexualmente representando, porque faz parte do nossa parte mais animal, não é tão racional, e a gente realmente muitas vezes desliga o racional, a gente brinca muitas vezes que os homens pensam com a cabeça de baixo em vez de com a cabeça de cima, né? Mas a emoção do sexo, ela tem importância, e quando a gente tá fria, totalmente fria, é uma coisa que nos falta, porque claro, com a idade, hormônios caem e tudo mais, isso vai ser mais comum, mas negar isso, eu acho realmente assim, porque é uma energia de base, né? Então, as pessoas que têm grande problema de sexualidade, elas vão, porque é base, elas também vão ter problema de sustento, elas vão acabar se endividando e tudo mais quando elas têm problema nessa área. E as pessoas não querem ver isso. Eu acho que isso é uma triste notícia, vamos chamar assim, porque elas poderiam fazer muita diferença na vida delas só se dando conta da sua energia de sexualidade, da sua energia de base. Isso não significa que tem que fazer sexo, que tem que fazer qualquer coisa. Na verdade, a energia está aí. Como que eu vou usar ela que pode ser diferente, né?
O desejo de ganho material é também básico. A gente não tem só um pensamento capitalista, né, que é extremamente comum na nossa sociedade, mas o ganho material é ter um teto, é ter coisas que não necessariamente precisa ser um monte de coisas, mas é como é que eu posso dizer? É tipo ter uma caverna, né? E essa caverna agora pode abrigar mais filhos ou mais coisas, né? Essa é uma sensação de segurança, né? O ganho material. Que muitas vezes, claro, é representado em dinheiro, mas não é só isso que se fala quando a gente fala em básico da vida, né? Em motivos básicos para a vida. O desejo de autopreservação também é extremamente importante. É quando eu, não só como espécie, mas como um membro da família ou da sociedade, tenho segurança no sentido de preservação, no sentido de sobrevivência, de pertencimento também. E algumas pessoas não entendem isso como uma coisa básica na vida. A gente precisa essa sensação de pertencer para ter a sensação de segurança, preservação e cuidados com a gente, né? O desejo da liberdade do corpo e da mente, né? Todo mundo tem o desejo de poder pensar o que quiser e de poder sentir o que quiser, né? Se expressar fisicamente das formas que for. E algumas pessoas não entendem isso como básico porque elas acham que não, que todo mundo tinha que se comportar dessa forma, ou vestir dessa forma, ou ser dessa forma. Toda vez que pode ser uma religião, pode ser uma sociedade, pode ser as revistas, começam a incutir muito um processo de o que é certo ou errado, vocês vão ver grandes deturpações naquela sociedade. Quanto maior a repressão, maior os estereotipos, as coisas abafadas que quando saem são mais problemáticas, né? Uma sociedade muito repressiva vai trazer muitas rebeliões e muitas coisas agressivas também, pela fermentação que gera esse aprisionamento da sua liberdade com o corpo ou com a mente. Né? A criança muito reprimida, ela vai fazer as coisas escondidas, vai ter duas caras, vai enrolar, entende? Essa é a questão. Você tem que dar limites e fazer com que essa criança aprenda a respeitar. Mas a repressão vai gerar outros processos depois, então a gente tem que cuidar com isso. A Ana Barcelos, oi Ana, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos lá. O desejo de reconhecimento e autoexpressão também, ele é bem parecido com o do corpo, porque, na verdade, a gente quer ser visto, né, que é pertencimento, que eu já tinha falado também, e quer poder se expressar, né, ser a gente, ter a própria identidade. E algumas pessoas não entendem esse processo de reconhecimento, e eu vou te dizer, todos nós queremos reconhecimento. Todos nós queremos que quando a gente faz alguma coisa, alguém diga, legal isso que tu fez, ou que bom que tu fez, ou, sabe, ajudou. A gente quer reconhecimento. Esse reconhecimento não precisa muitas vezes ser falado, mas a gente ter a sensação de pertencer mesmo, de fazer parte e a gente poder se expressar enquanto opinião e ser ouvido, né, ter réplica sobre o que a gente falou e pensa e tudo mais. O outro desejo é perpetuação da vida após a morte. Todos nós queremos deixar um legado, todos nós queremos, sei lá, se a gente pensa em morrer, tipo, quem é que vai estar lá, né? Todos nós, de alguma forma, gostaríamos de deixar um legado. E aí, para quem já perdeu alguém, isso é uma das coisas que deve pensar muito claramente, né? Que legado que essa pessoa deixou, quais são os ensinamentos, quais são as histórias, quais são as trocas que você teve com essa pessoa. Tem muita importância isso, e algumas pessoas até nem dão essa importância, que deveriam dar, né? Que deveriam dar. A emoção da raiva faz parte de coisas básicas, né? Dos nossos motivos da vida, né? Porque, como é que eu posso dizer? A raiva que eu tô dizendo não é rancor, o ódio. A raiva que eu tô te dizendo é a reação, né, muitas vezes agressiva, de alguma coisa. Então, por exemplo, se você pisar no rabo de um cachorro, ele não está odiando você, ele não vai ficar magoado, mas ele tem raiva na hora. Ele tem um instinto de preservação, que é onde a raiva vai aparecer. É o instinto de preservação quando você tem raiva. E aí eu não estou dizendo ódio e nem rancor, não é ligado a sentimentos. É uma energia, a raiva, de instinto, ela é instintiva.
né? E a gente precisa ter essa emoção. Por quê? Eu não estou dizendo que a gente tem que provocar para ter raiva. O que eu estou dizendo é que a raiva existe e toda vez que você reprime a raiva, por exemplo, de uma criança, por exemplo, eu tô com raiva, eu vou fazer uma faxina maravilhosa, eu vou torcer roupa que é uma maravilha, porque tem uma energia muito forte na raiva. Muito mais do que, por exemplo, uma apatia. Apatia te leva muito mais a doença do que a raiva, por exemplo. A raiva te leva muito mais a atitudes. Então a gente tem que cuidar dessa questão de reprimir a raiva na gente como fosse um pecado, como fosse uma coisa horrorosa, porque ela faz parte do ser humano. Ele, tanto quanto ele tem amor, ele vai ter raiva, ele vai ter medo, ele vai ter várias coisas. Então a emoção da raiva, ela faz parte de a gente dar viradas na vida da gente. Né? Por exemplo, algumas vezes a gente perde alguém e vem uma raiva muito grande, seja da gente, do outro, de Deus, o que for. Essa raiva é um impulso de energia para a gente fazer alguma coisa, para a gente falar, para a gente se expressar, que às vezes só a dor não seria suficiente para mexer com a gente no sentido de curar a gente devagarinho daquela dor. Né? A raiva às vezes é muito mais curativa. Não estou dizendo que nem estou apoiando que as pessoas saiam raivosas por aí, mas o que eu estou dizendo é quanto mais se nega a raiva, menos a gente é a gente, né? Porque a gente vai começar a suprimir e tentar, toda essa supressão, toda essa coisa contida na gente vai acabar estourando em doenças depois, né? A emoção do medo, e eu já falei dos 7 medos básicos, né? A emoção do medo faz parte, a gente ter medo é um instinto de preservação, a gente só não deve ser paralisado pelo medo, a gente deve, digamos assim, ouvir o medo, ver como que a gente pode solucionar as coisas que a gente teme, mas não se paralisar pelo medo, né? Mas faz parte ter medo, todo mundo tem medo, negar isso é negar ser você, né? Qualquer uma dessas 9 emoções básicas. A emoção do medo, já falei. O homem entende os outros. Os outros deve ser primeiro entender a si mesmo, né? Então, se você quer entender os outros, o homem que quer entender os outros, precisa entender a si mesmo. E entender que todas essas 9 motivos básicos da vida são partes da vida, né? A gente não é nada a mais ou a menos por ter todos esses sentimentos, ou emoções, ou motivos, né? Agora, o 12º, né? Segurança econômica, dinheiro mesmo. Isso faz parte das riquezas, mas o dinheiro não significa, digamos assim, o que demonstra que você é rico. Dinheiro te ajuda no sentido de dar velocidade para pegar as coisas que você quer, te dá uma capacidade de gerar maior conforto para você, de gerar maior coisas. Mas o dinheiro não é a quantidade, é como você se beneficia desse dinheiro. Porque tem gente, por exemplo, que tem dinheiro, fica juntando, é super sovina, né? Assim, não empresta, não dá, não investe, não gera empregos, não faz nada, só junta dinheiro, né? Essas pessoas não são ricas, elas têm dinheiro. Tá? Apesar de segurança econômica estar falando de dinheiro, eu não estou dizendo o dinheiro que você não faz nada com ele. Eu faço o dinheiro que faz você alcançar as coisas que você quer. De repente, a segurança de uma boa casa, um bom carro, uma boa comida, um bom médico, quando você precisa. O dinheiro que você investe, seja na tua saúde, nas pessoas que você ama, em emprego para pessoas, em ajudar pessoas, esse dinheiro é uma grande riqueza. Então, a gente não deve negar o dinheiro como riqueza. Ele faz parte, ele é importante, mas não o dinheiro que é para guardar. Não estou dizendo que você não tenha reserva. Claro, tenha reserva, é importante. Mas o dinheiro que gera riqueza é o dinheiro que você multiplica ele, seja, como eu falei antes, te dá segurança, te dá os bens materiais, te faz ajudar pessoas, ter uma boa saúde, uma boa alimentação. Esse dinheiro investido em viver, ele é uma grande riqueza. Não adianta, por exemplo, eu conheço pessoas, e trabalhei com muitas pessoas também quando estava no Brasil, que tem pouco dinheiro, mas elas têm assim um super planejamento, né? Aquele dinheiro rende na vida delas. Elas conseguem fazer terapia, elas conseguem comer decentemente, assim, uma boa alimentação. Só que, claro, dá mais trabalho quando tem pouco dinheiro, porque você tem que pesquisar onde tem um bom preço, você tem que choramingar, você tem que negociar e tudo mais. Mas essas pessoas eu vejo às vezes elas mais ricas do que pessoas que eu conhecia que tinha muita grana
E tudo é problema, e tudo elas reclamam, e nada tá bom. Elas são extremamente pobres de espírito, pobres na vida delas, nada tá bom. Então, assim, dinheiro é uma das 12 grandes riquezas, mas ele não é o que realmente vai te levar a uma felicidade. Ele vai gerar facilidade, rapidez para você chegar nas coisas que você quer. Mas ser rico não significa ter dinheiro, tá? Eu acho que essas 12 questões que eu trouxe deixa bem claro que as formas de chegar a um processo de riqueza não tem a ver com o quanto você tem de dinheiro, mas o que você faz não só com o dinheiro, mas principalmente com a sua própria vida, né? Que eu acho que se as pessoas se dessem mais valor no sentido de... Como é que eu posso dizer? Se as pessoas fossem... Bom, deixa eu trazer assim bem para fechar melhor. As 12 riquezas da vida significa 12 lados, possibilidades que eu tenho que olhar para realmente me tornar rica. Aí dinheiro é uma delas. Dinheiro não é o objetivo e não é o que traz felicidade, mas ele acelera isso. Então, todas as outras, né, principalmente a primeira, por exemplo, quem não estava aqui, que é uma atitude mental positiva, e essa atitude mental significa com quem eu me relaciono, como que eu penso, se eu sou muito crítica, se eu sou fofoqueira, toda essa atitude mental positiva é uma das coisas que eu trouxe como primeira, né, grande riqueza da vida, porque é uma das coisas que a gente mais precisa estar atento, né, que é a atitude mental. E aí a segunda que eu trouxe para quem não estava era a questão da saúde, né, da saúde física, que não é só comida, né, que é muito mais que só comida. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tinha pulado uma, que era a sétima. Ah, tá. A sétima que não estava aqui porque eu pulei ela é disposição para compartilhar as bênçãos. E o que significa isso? Compartilhar as bênçãos significa eu ganhei um dinheiro a mais, eu não preciso dar, espalhar para todo mundo, mas como que eu agradeço e retorno isso ao universo, né? Às vezes é um trabalho voluntário, às vezes é ajudar alguém, né? Então, compartilhar as bênçãos é uma forma, até para dizer para o teu cérebro que não, você está muito bem, continua assim, né? Mais gente vai gostar. Todas essas 12 riquezas vêm de um livro do Napoleão Hill. Você pode realizar seus próprios milagres. E todo o livro fala sobre essa questão da realização dos milagres. Uma parte é essa, que é as 12 grandes riquezas da vida. Então, esse é um outro livro que eu recomendo, que eu estava lendo, e esse que eu falei hoje é uma parte desse livro, do Napoleão Hill. Você pode realizar seus próprios milagres. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque a ideia foi trazer para vocês formas diferentes de pensar, né, sobre riqueza, e que vocês sejam muito ricas, não só de dinheiro, de todas as coisas. Bom, lembrando vocês, eu vou estar chegando no Brasil essa semana, dia 19, e eu vou estar, então, no Brasil agora as próximas semanas. As lives vão continuar, só que provavelmente às vezes menores e tudo mais, porque tem alguns domingos que eu vou estar fazendo constelação, tem algumas coisas que eu vou estar, digamos, trabalhando, visitando, talvez eu esteja com internet, talvez eu esteja sem internet, então eu vou procurar estar presente, né, nos domingos, espero ver vocês também. Então, um beijo enorme para vocês, que a gente possa se ver, no sentido de se falar, ou talvez se ver também. Eu quero ver lá no Brasil algum ponto de encontro para avisar também, e eu vou estar fazendo isso pela minha página, tá, no Face. Sei lá, de repente um dia eu vou estar no Shopping Total e aviso, quem quiser aparecer eu vou estar tal dia lá pra gente se falar, pra gente se ver, vai ser bem legal. Eu entendo para quem mora longe que não é possível, mas a gente vai se falando, então. Super beijo para vocês. Até a próxima live no próximo domingo, já no Brasil, e eu vou estar bem contente por isso. Deixa eu ver quem escreveu. Muito boa essa live. Obrigada, Ivete. Clara Inês, muito bom, Milene. Que assim seja. Oba, oba, oba.
Beijo pra todos vocês, então. Beijo, beijo. Tchau, tchau.